Olá, meus amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo que eu originalmente estou gravando para o canal Montanha Fria, vim falar aqui sobre a internet aqui na Montanha Fria. A internet na vida rural e como isso impacta a gente, como está sendo isso, qual é a nossa experiência. Hoje, em especial, estamos com uma queda de internet, porque parece que está havendo algum problema na rede, não é só na internet de cabo. Aparentemente até nos 3Gs e outros sinais de satélite tá tudo com problema, pelo que eu soube. Não sei o que está acontecendo em si. Estou gravando agora para aproveitar esse momento, já que a gente está sentindo falta, lembrar o que é a internet e como ela faz falta realmente nas nossas vidas. Enfim, eu estou com o meu notebookzinho aqui. É aqui que eu edito os vídeos do canal, dos dois canais na verdade. É um notebookzinho antigo, é lá de 2015, mas ainda está funcionando bem. Esse é meu escritóriozinho, estou no quarto de hóspedes. O quarto que eu durmo não é esse, tá? Mas é aqui que eu trabalho e edito. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar para vocês que, sim, nós temos internet nessa casa. E sim, nós temos uma internet de excelente qualidade. Que embora hoje esteja com algum problema, que eu não sei explicar o que é, porque parece um problema geral em todas as redes, não só na nossa rede, não só na internet que a gente utiliza em si. Nós temos sim internet e ela é uma internet muito boa. Em especial, nós temos fibra ótica aqui. E sim, chega a 600 megas de internet pra gente. E tudo bem, você vem falando, mas na minha cidade chega a mais que 600 megas de internet, na minha cidade chega a 1000 megas, chega a 1 giga, né? Mas provavelmente isso é coisa da cidade, porque aqui nós estamos na zona rural. E para quem conhece a zona rural sabe, quer dizer, hoje não é mais a mesma coisa, mas no passado, eu lembro até da outra propriedade lá que a gente teve, eu não falo muito dela no canal Montanha Fria, mas no outro canal eu falei bastante. Se interessar pelo assunto, dá um pulinho lá que tem bastante coisa legal pra ver. Nós chegamos a ter que usar a internet de satélite, de rádio, até chegar à fibra ótica mesmo, porque fibra ótica é uma novidade em zona rural, vou ser honesto com vocês. Fibra ótica é uma coisa que costuma ter perto de cidade, bairros muito próximos da cidade, ou costumava ser assim até então. Porém, aqui estamos a uma quilometragem bem grande da cidade, vamos dizer assim, uns 20 e poucos quilômetros das áreas mais centrais da cidade, das áreas urbanas, coisa assim. Na verdade, a área urbana em si está coisa de 15 quilômetros, a borda da área urbana aqui de Piedade. Eu já contei no odômetro do carro. Está em torno de uns 15 quilômetros, 16 quilômetros, coisa assim. Embora tenha um distrito rural bem mais perto aqui, que já dá uns 7 quilômetros, 8 quilômetros, é como se fosse uma pequena cidadezinha, mas a borda da cidade mesmo está uns 15 a 16 quilômetros. E no entanto chegou fibra ótica aqui. Ao mesmo tempo, chegou em todas as localidades do caminho até aqui, pode ter certeza também. Por sinal, aqui em Piedade é uma coisa impressionante, tem fibra ótica agora em qualquer lugar quase. No passado era difícil pra caramba. Na época que eu estava procurando terreno era difícil pra caramba achar terrenos que tivessem fibra. Eram só os muito próximos da cidade, da estrutura. Hoje está se mostrando bem diferente disso, né? Até por isso que eu falei que até algum tempo atrás o normal era internet de 3G, internet de satélite, internet de rádio. Esse era o normal de internet no campo. Sendo bem honesto com vocês, essas internets são muito boas para quebrar um galho e podem ser muito funcionais em muitas situações, mas para quem faz uso pesado para trabalho, tipo eu trabalho no computador direto. E não é só com os canais não. Na verdade, o grosso do meu trabalho não tem nada a ver com os canais, né? Tem que ter internet boa. E eu lembro que na época que eu tinha outra propriedade, enquanto a internet não era boa, eu ficava indo pra minha mãe, que era na cidade, ficava tipo 20 minutos da propriedade ali. Quando eu tinha que fazer alguma coisa que precisava de uma internet melhor, eu ia pra lá, quase sempre. Isso quando eu não ia pro meu trabalho presencial, na época que eu ainda tinha um trabalho presencial. E como eu lembro disso, hein? Porque internet a rádio, eu lembro que tudo bem, quebra um galho bacana, mas tenta fazer alguma coisa mais pesada nela. E veja seu esforço durar tipo um dia inteiro para você conseguir, sei lá, subir um vídeo, por exemplo. Vamos pensar no exemplo do canal mesmo. Às vezes levava um dia. Eu punha para subir de manhã, terminava de subir era 7 da noite. Isso porque a internet e a rádio não tem limitação de dados. Porque a internet satélite ou de 3G, aí já começa a ter limite de dados para uso. Você começa a ter que ficar renovando a quantidade de dados todo mês. Toda hora que acaba. Então imagina só, né? Coisa complicada mesmo. Mas e as Starlinks, Docas? Por que você não usa Starlink aí ou por que você não usou Starlink nesse meio tempo? Então, na verdade, a maior parte do tempo que eu estive aqui eu usei internet de 3G. Antes de chegar a fibra, na verdade eu acho que eu usei um mês ou dois a internet de 3G aqui, antes de começar a usar fibra mesmo, porque a fibra chegou relativamente rápido. E muitas vezes, quando eu ficava aqui para reforma, eu ficava indo e voltando eu ficava meio nômade. Aí às vezes eu ficava tipo uns dias aqui,
ia pra minha sogra, ficava uns dias aqui, ia pra minha mãe, coisa assim, lá na Reforma. Quando tava pesadão a coisa de reforma, não tava uma casa habitável. Nessa época, internet de 3G quando eu tava aqui só. E eu não usei Starlink pelo seguinte. Eu, na verdade, cheguei até a comprar Starlink. E, honestamente, tive uma experiência horrível com a empresa. E eu vou deixar meu relato aqui nesse vídeo até pra quem quiser Starlink ter noção do que se passa com esse negócio. Não chegar achando que você comprou as mil maravilhas do universo porque é a internet do Elon Musk. Porque, na verdade, o negócio é bem porcaria, né? Vou ser sincero com vocês. E a pior parte da Starlink é o serviço. É o pós-venda, é o suporte deles. E essa parte é lixo, gente. É porcaria. Tanto é que se vocês tiverem dúvida, olhem o Reclame Aqui. Porque o Reclame Aqui não mente sobre isso. Vocês vão ver que a Starlink é uma das piores notas que deve existir no Reclame Aqui. Então, o que aconteceu? Eu comprei lá no começo do ano. Quando eu comprei esse terreno, no dia seguinte ao que eu comprei essa propriedade, eu comprei uma Starlink. Encomendei lá no site oficial deles. Na época não estava tendo promoções, não tinha a versão móvel, coisa assim. Era só a versão fixa. Então, eu marquei o endereço da entrega, marquei o endereço de funcionamento daqui. Me deram um prazo lá de 2, 3 semanas, coisa assim, alegando que poderia levar até 4 semanas. Aí eu encomendei. Aí eu esperei o primeiro mês, né? Falei, normal, né? Deve ser normal esperar isso. Aí eu esperei e nada chegou. A hora que deu um mês e nada chegou, eu fui olhar o site lá e ver o que se passava. Alegaram que estavam com dificuldades técnicas e poderiam levar mais não sei quantas semanas. Falei com eles lá, assim, falando, não, realmente, a previsão é que chegue daqui a 2 semanas. Esperei mais 2 semanas, adiaram de novo para mais 2 semanas. Aí eu comecei a falar com eles de novo, reclamando, não sei o que. Deram a mesma desculpa, dificuldades técnicas, não sei o que. Eles nem te respondem, parece que eles põem um chatbot para te responder ali. De tão porcaria que é o negócio, né? Esperei. Aí eu cobrei de novo. Aí eu cobrei de novo porque continuou falando 2 semanas. Eu cobrei lá, né, deles, e eu comecei a receber uns e-mails estranhos da Starlink, falando que minha Starlink estava na Alemanha, estava não sei aonde. Eu não sei se eles perderam ali alguma coisa assim, ou enviaram para o lugar errado. Aí foi nessa de 2 semanas, e nesse meio tempo eu ia recebendo uns e-mails estranhos da Starlink, que foi de um lugar para outro da Europa, mas não chegou no Brasil. Sua Starlink está pronto para sair de tal lugar para ir para tal lugar. E nada. E eu cobrando e reclamando. Nessa hora começou a surgir uns boatos que poderia ser golpe, que eu poderia ter comprado uma Starlink errada, não sei o que. Comecei a ficar um pouco preocupado, porém eu fui conferir depois e eu realmente comprei no site original. E nada de chegar, né? Passou 4 meses, eu recebi a notícia de que iam instalar fibra ótica aqui. Mas aparentemente estava uma coisa meio enrolada. Então ainda assim persisti lá, continuei reclamando e esperando e não sei o que, e nada, e só uns e-mails estranhos que estava transitando de um lugar estranho da Europa para outro e não sei o que. Aí posteriormente eu recebi uma notificação de que parecia que as Starlinks estavam sendo desviadas para a Ucrânia porque o Elon Musk quis ajudar com a guerra de alguma maneira, e que então por isso estava faltando Starlink no mundo. Beleza. Foi passando o tempo, eu estranhando. Chegou junho, lá para metade de junho, eu recebi a notificação que finalmente iam instalar a internet fibra para mim. Embora tenham instalado para mim mais de um mês depois, né? Mas eu comecei a receber, olha, você vai ter que fazer isso, isso e isso para a gente instalar a fibra para você. Vai cobrar tanto da instalação, vai ter tal custo de fazer tal coisa. Aí eu comecei a fazer a conta ali. Eu vou gastar, sei lá, 600 a 900 reais talvez com o gasto de estrutura para fazer posteamento da propriedade, para o cabo conseguir chegar até minha casa, não sei o que. No final gastei menos que isso. E a Starlink, 3 mil e alguma coisa, 3 mil e uma cacetada lá de preço da antena, né? E mais mensalidade de 300 pila, né? Sendo que a minha mensalidade eu pago acho que 90 reais por mês para ter 600 megas, coisa assim. 100 reais por mês, 90 reais por mês, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, quer saber? Vou pedir meu reembolso, porque eu sei que eu posso pedir reembolso. Eles estão com falha na entrega. Vou descobrir, mas é golpe, não é golpe, não sei o que, vou descobrir agora. Eu pedi o reembolso, recebi a notificação de que meu dinheiro seria devolvido no dia seguinte, e no dia depois eu recebi todo o meu dinheiro de volta. Então não era golpe, era realmente a Starlink que eu tinha comprado mesmo. Tanto é que devolveram o dinheiro integralmente aí. Acho que não devolveram a questão de taxas e impostos só, mas fora isso, o valor em si devolveram. Foi um percentual pequeno que descontaram, se descontaram alguma coisa aí. E conclusão, um pouquinho depois eu fiz tudo o necessário para ter a fibra e eu tenho a fibra agora.
sendo bem sincero com vocês, já ouvi gente falar que melhorou, que está entregando agora, finalmente, ou que não demora tanto, mas enfim, a menos, tudo bem, existem situações e situações. Enfim, o que eu quero dizer sobre a Starlink é que é meio roubada, a menos que você precise muito. Tem casos e casos, tem gente que vive no meio do mato de verdade, e não no meio do mato que está, tipo, 16 quilômetros da borda da cidade, e uns quase 30 do centro dela. Nesse caso, eu sei que eu estou muito mais perto da civilização, sem falar que eu estou a tipo, menos de 50 quilômetros de Sorocaba, então eu sei que eu não estou num lugar remoto de verdade, mas tem quem realmente está, tipo, tem uns lugares lá no meio da Serra Catarinense, por exemplo, que eu sei que nunca vai chegar fibra. Eu sei que tem uns lugares também lá no meio da Serra da Mantiqueira, ali, principalmente aquele lado de Minas, cara, que eu também tenho dúvida se um dia vai chegar alguma fibra. E nesse caso eu acho até compreensível, por exemplo, lugares que eu olhei terra no passado, tô falando. Até acho compreensível quem tenha porque tá remoto demais. Mas se não, isso até é uma coisa que eu ouvi do cara que estava instalando a fibra para mim. Porque a empresa que eu instalei fibra, ela tinha internet a rádio antes também, para zonas rurais. E eles estavam falando, é mais barato para a empresa instalar fibra do que manter internet a rádio. Hoje estão transformando todas as internet a rádio de zona rural, assim, relativamente próximas de cidade, em fibra. Porque é mais em conta para as empresas fazer isso. Então tem fibra ótica em quase todo lugar hoje. A menos que seja num lugar muito remoto mesmo, né? Aí não tem o que dizer, né? Mas aqui, por exemplo, eu sei que eu tenho a fibra ótica. Vou até fazer um cortezinho para mostrar o roteador para vocês aí. Então, gente, esse é nosso roteador aqui. E como vocês podem ver, é um roteador de fibra ótica. Ele está bem no alto da nossa estante, porque aqui ele supostamente pegaria e pega mesmo melhor o sinal do Wi-Fi. E você está se perguntando, mas a fibra ótica na zona rural não é lá grande coisa, é porque vocês viram o roteador ali, uma vez que eu estou gravando esse vídeo à noite, e devem estar perguntando, não, mas tem um monte de árvore no caminho, tem um monte de coisa, deve dar muito problema. Fibra ótica dá muito problema aqui? Vou falar que não. Olha, ela costuma dar problema quando tem temporal. Mas até aí, quando tem temporal, qualquer coisa dá problema em zona rural, não é só a fibra ótica. Até a energia dá problema quando tem temporal. Quando cai energia aqui, cai a internet também. Porque geralmente o fio vem no poste de energia junto, né? E geralmente quando cai energia, cai sinal de celular também, porque a mesma energia que traz a internet pra gente, traz também energia para a torre de sinal de telecomunicações aqui de perto. Dá problema? Dá. Mas dá problema em qualquer coisa que fizer na zona rural vai ter problema. A menos que você tenha realmente o satélite e uma geração off-grid de energia. Só aí para manter tendo internet na zona rural numa situação zoada assim. Mas fora isso, dia normal assim, dia com chuva leve, chuva fraca, dia que não está o temporal grande que está derrubando árvore, que está ventando a 100 km por hora ou mais, costuma ter internet funcionando aqui. A menos seja um dia tipo hoje que tá dando falha em tudo, que eu não sei explicar nem o que está acontecendo aqui. Porque afinal hoje não choveu, fez um sol forte pra caramba. Na cidade chegou a quase 40 graus, aqui não chegou a 30. Aqui é frio pra caramba por causa da altitude, né? Mas tá calor, tá uns 20 graus aqui na casa, por isso estou de manga curta. Então não sei explicar muito bem o que está acontecendo. Mas, em todo caso, eu quis fazer esse registro que eu achei interessante falar dessa questão da internet aqui. Dessa questão de que a gente tem fibra ótica sim. Eu agradeço aos deuses. Sim, aos deuses, eu sou politeísta. Quem me segue pelo canal Príncipe Exilado sabe muito bem disso, mas... Enfim, nada contra demais religiões. E vamos que vamos, meus amigos aí. Obrigado, gostou do vídeo? Like nele, se inscreve, siga nossos canais aí, ou pelo menos siga aquele que interessa a você. Obrigado e até a próxima.